Geralmente eu venho aqui e trago resenhas de livros que eu gosto, faço algumas reflexões pertinentes, dou minha opinião. Hoje vai ser uma resenha também do livro Tarde Demais da Colleen Hoover, porém eu não vou falar tão bem quanto falei dos outros livros da autora que eu já li, que eu gosto demais da escrita dela. Eu já deixei, na verdade, no card e na descrição os links para os vídeos dos quais eu já gravei, já li. Dizer que é tarde demais, eu tenho um problema sério com ele. Por quê? É um livro super hypado, muitas pessoas em grupos de leitura do Facebook, no grupo de leitura que eu participo, que é o Clube Leia, se vocês estiverem interessados em participar, as meninas são muito legais, já falaram muito bem de Tarde Demais, então foi um livro que eu comecei a ler cheio de expectativas e acabei me frustrando. A sinopse é basicamente a seguinte, já que não podemos confiar nas que vemos nos livros de Colleen Hoover, porque elas nunca têm a ver com a real história. Fala sobre a vida da Sloan, que é uma jovem de 22, 23 anos, não sei direito. Ela é uma moça pobre, tem uma mãe que é prostituta e um irmão deficiente. Então ela sozinha assumiu a responsabilidade de cuidar de seu irmão. Para isso ela precisava de dinheiro e de cuidados. Os cuidados eram providos pelo governo e instituições parceiras para poder lidar já com essas crianças com situações delicadas, e a sua mãe não estava nem aí para ele. Então imaginem uma jovem de 22 anos que precisa construir a sua própria vida e ainda cuidar de um irmão deficiente. Uma vida muito complicada. Nunca tinha se relacionado afetivamente com nenhum rapaz, então ela não sabia o que era o amor, não conhecia romantismo. Ela via algumas coisas nos filmes, provavelmente, mas na vida real ela nunca teve experiência. Até então, ela conhece o Eiza, que é aquele típico bad boy estereotipado, fortão, que é traficante, então ele se acha ou poderoso, tem dinheiro, e ela se apaixona por ele porque foi a primeira pessoa que teve um contato íntimo com ela, foi o primeiro rapaz que chamou ela para sair, teve um encontro, foi o primeiro beijo, enfim, o Eiza foi tudo que a Sloan viu de um relacionamento. Então, tudo que ele fazia para ela achava que era amor, que aquilo era normal. Às vezes ele falava para ela coisas, por exemplo, como você está normal hoje. Ela sabia que ele era infiel e mesmo assim suportava, porque acreditava que todos os homens eram assim. Ele rastreava o celular da menina e ainda falava: eu deixo você fazer faculdade, como se ela devesse a vida a ele. Mas tem um motivo, por quê? Porque ele pagava uma parcela do tratamento do irmão dela que o governo não podia arcar. Ela ficava achando que ele era o Deus, o salvador da vida dela, que ele tivesse feito uma espécie de caridade por ficar com ela, já que ela não tinha estrutura psicológica para escolher um parceiro bacana. Até o dia que numa aula lá de espanhol na escola dela, na faculdade, ela conhece o Carter, com quem ela troca uns flertes, porém depois ela fica totalmente arrependida, porque como o Eiza tem o controle de tudo e de todos, ele poderia simplesmente descobrir que é a namorada dele estava flertando com outro rapaz e isso seria uma espécie de traição. Com isso, ela começou a se afastar do Carter, só que depois ela vai conhecer de novo o Carter na casa do Eiza, que eles moravam juntos, e aí vai ficar uma espécie de triângulo amoroso. A Sloan se relacionando com esse jovem e o ex achando que não tá acontecendo nada, posso ter meus casos esporádicos aqui e tá tudo certo, já que eu sou o homem, o provedor, ela depende de mim. Se ela me largar, o irmão dela vai ficar sem os cuidados. E assim o livro vai rodando, rodando nesse triângulo. É basicamente essa história. Então vai chegar um determinado ponto aqui no vídeo, mas eu vou avisar antes, que eu vou ter que falar do spoiler, vou ter que dar um aviso, porque eu não consigo assimilar esse final sem compartilhar com vocês. Minha opinião geral sobre o livro: ele é muito ruim. A Colleen Hoover que me perdoe, eu sou muito fã da escrita dela, mas esse eu não consegui engolir. Achei muito forçado, achei que ela romantizou demais a questão do relacionamento abusivo. Ela fez parecer que o Eiza teve uns problemas lá na infância dele, então isso justifica como ele trata as pessoas, o jeito que ele abusava da Sloan, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Às vezes a menina falava pra ele: eu não quero ter relações com você, e ele forçava mesmo assim.
assim, até eu chegar ao ponto da própria Sloan pensar, se eu falar que não, ele vai fazer do mesmo jeito, então eu vou fingir aqui que eu tô gostando da situação para ele acabar logo e me deixar em paz. Era assim que ela pensava, olha só o ponto que nós chegamos, não é mesmo? Isso eu achei muito problemático. Muito palavrão, a Colleen colocou palavrão em quase todas as frases, principalmente quando era a fala do Asa, porque os capítulos são divididos na visão do Asa, na visão do Carter e na visão da Sloan. Não tinha necessidade de tanto palavrão. E o final foi uma coisa muito assim, uma reviravolta muito louca. E também para que epílogo do epílogo do epílogo? Por que não fez um epílogo só, como nos outros livros? Já estaria ótimo. Poderia ter mantido os capítulos assim mesmo, querida Colleen Hoover. Vamos pensar mais sobre isso. Aí, os pontos positivos. Foi muito legal a Sloan se descobrindo, ela vendo que não existe só o Asa no mundo, porque ele tratava ela muito mal, pelo amor de Deus. Quem já leu o livro já vai saber o que eu tô falando. Quando a gente tá num relacionamento, a gente quer se tratar com carinho, com amor, atenção. Não quer uma pessoa psicopata vigiando todos os seus passos, colocando escuta nas suas coisas, colocando segurança atrás de você para ver se você tá indo para a escola mesmo. Ah, não, gente, isso não é vida. Nem os nossos pais fazem isso com a gente mais. Imagina um namorado, marido, Deus me livre. Só porque ele ajudava ela sim, deixava ela dirigir os carros dele e pagava, teoricamente. Isso aí já é um outro ponto problemático do livro que eu vou falar lá na parte do spoiler. Pagava o tratamento do irmão dela que a instituição não conseguia dar conta, mas poxa, pois, me ajuda aí, né? Aí a questão familiar dele, porque ele sofreu na infância, não tem nada a ver, eu não concordo com isso, não. Feitas essas observações, se você não lê o livro e tem curiosidade, eu já te advirto que tem gatilhos, porque fala de estupro, de violência, aí tem muita questão de polícia, abuso psicológico, abuso físico, drogas. Então, se você for sensível, não assista, não leia, porque pode ser problemático. Eu, graças a Deus, nunca sofri nada disso, então eu não tenho gatilhos, eu posso ver, ler sobre esses assuntos tranquilamente. Essa aqui é só minha opinião, literatura não é consenso, livros estão aí para isso mesmo, para a gente ler e debater sobre eles. E é muito importante, às vezes, a gente participar de clubes de leitura, porque justamente acontecem muitas dessas divergências de ideias, porque cada pessoa vê com base nas suas experiências, na sua carga emocional. Agora eu vou ter que falar de spoiler, eu vou ter que entrar no final. Então, se você não leu e não quer saber, para esse vídeo por aqui. E se você não liga para spoiler, pode continuar. Se você já leu, eu quero muito a sua opinião nos comentários, porque eu preciso desabafar sobre isso está me consumindo. Na parte dos spoilers, o final, o Asa morre, porque o Carter, que na verdade se chama Luke, mata ele. Eu achei essa reviravolta, esse plot twist, tipo, pô, aceitável, já que o Carter era um policial infiltrado para poder pegar o esquema do Asa, só que tinham outras formas inteligentes de fazer isso e ele foi muito mosca morta. Aí depois o Asa descobre que a Sloan estava grávida e vai até o apartamento, que é onde ele assina sua sentença de morte. Aí o Carter consegue armar um esquema de segurança entre a Sloan, o segurança da casa deles, do apartamento que eles conseguiram, para proteger e dar o tiro fatal lá no Asa lá. E foi isso, o Asa morreu. Uma parte que eu achei louvável foi a Sloan lá no velório do ex-namorado, que ela falou uma coisa mais ou menos assim: você culpou o mundo por tudo de ruim que te aconteceu, mas o mundo não te deve nada. E realmente é verdade. Se o cara era tão rico, tão poderoso, mesmo que com dinheiro sujo de drogas, e ele sabia que tinha essas questões psicológicas, por que então que o jovem não pagou uma terapia, não pagou um conselheiro, não participou de um programa de psicólogos, já que ele foi abusado psicologicamente pelo pai, porque o mais velho, ficava falando para ele: ô meu filho, mulheres são todas vadias, você não deve confiar em nenhuma delas, por favor, nunca confie em mulher nenhuma. E aí o Asa ficava com aquilo na cabeça o tempo todo, comparando a Sloan com a mãe dele, que parece que a mãe tinha um problema com
traição, e o pai ficava com aquela coisa, a criança que não tinha nada a ver com isso, e depois o Eisa cresceu odiando o pai, e chegou ao ponto de bater nele, e ele ficar todo ruim no hospital, sem necessidade. Aí ele ficava, ai, a Sloan não é uma vadia, a Sloan é pura, a Sloan é casta, não sei o que, questões de machismo, porque ele tinha uma questão de propriedade com a Sloan, não pela pessoa dela, mas porque ela era pura, virgem quando conheceu. Ai, gente, que coisa chata, a gente tá no século XXI, tudo bem, liberdade e tal, mas aí ficou parecendo que a Sloan não tem valor pelo que ela é, mas só porque ela não tinha experiência nenhuma, sendo que, na verdade, ela teve só experiência com ele porque ele foi entrando na vida dela e foi forçando ela. Aí chegou uma parte também que ele pagou para pessoas falsificarem uma carta do governo só para dizer assim, oi Sloan, tudo bom? Então, eu tô aqui te comunicando que os benefícios do seu irmão foram cancelados. Então você precisa de pagar do seu bolso. Só que você é pobre, então você vai ter que depender de mim, querida, para poder pagar os tratamentos dele. Porque senão você vai ter que se prostituir igual a sua mãe para ter dinheiro para os tratamentos do Stephen, que é o irmão da Slow. E eu fiquei, tipo, minha cabeça ficava rodando assim, como assim, gente? Não dá, não tem cabimento uma cabeça doentia dessa. Já não basta rastrear o celular da menina, ainda tinha que forjar uma carta do governo para cancelar os benefícios. Ah, não. Não gostei, não gostei mesmo. Mas tudo bem, foi muito bom também ver a evolução da Slow em todos esses sentidos, mas como estamos na parte do spoiler, quando ela descobriu a gravidez, que ela não sabe nem se o pai é o Carter, que na verdade chama Luke, ou se é do Asa, e o Luke falar para ela, não, Slow, vamos ter esse filho sim, não importa se o ex é o pai, se sou eu, não quero nem saber, eu quero saber que o filho é seu e eu vou assumir como meu filho. Isso eu achei bacana, porque realmente muitos homens de verdade fazem isso. O Eisa tinha essa questão de propriedade, ah, vou usar esse filho para poder fazer a Sloan voltar para mim, porque ela é meu brinquedinho, meu objeto, eu não gosto dela pelo que ela é, mas pelo que ela representa como uma mulher virginal, como se ela fosse só minha e ela nascesse só para ficar comigo mesmo, eu traindo ela, não dando a mínima importância para os sentimentos dela. E era isso. Se você já leu e concorda com o meu ponto de vista, eu gostaria que você escrevesse aqui também. E vou deixando aqui um abraço para vocês, um beijo. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!